Graças a Deus, amigos de casa, sejam bem-vindos conosco. Nós estamos aqui em Caçapava, no Vale do Paraíba, e hoje para nós aqui é a última Santa Ceia de 2024. É uma preparação para o ano novo em nome do Senhor Jesus, para 2025, que Deus ia falar com você em nome de Jesus. Irmãos, eu quero estudar uma palavra com vocês aqui hoje, está lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 15. Eu quero estudar hoje sobre oportunidades. Talvez algumas oportunidades tenham vindo a seu favor e você tenha perdido. Então não quero perder as próximas oportunidades. E quando uma oportunidade vem, nós temos que estar atentos, irmãos, para desfrutar dela em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de oportunidade em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 15, abra sua Bíblia lá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 1. A oportunidade, ela vem, irmãos, para mim, vem para você. Só que às vezes nem sempre nós estamos preparados para agarrar as oportunidades e deixamos elas escapulir das nossas mãos. Talvez você tenha deixado escapulir algumas de você, então identifica elas, se prepara para que as próximas não venham escapulir de você. Olha o que diz o capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouvi, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Então olha só, irmãos, aqui é a oportunidade de Saul, a primeira batalha dele como rei, como monarca. Irmãos, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, vindo para o deserto, a primeira batalha que Moisés teve foi contra os amalequitas, né? E aí diz a Bíblia que alguns fugiram e Deus falou: vai chegar o dia em que eu vou destruir, vou riscar os amalequitas da face da terra. Lembra daquele episódio que Moisés estava com as mãos levantadas e aí Israel estava prevalecendo, a mão dele cansava, Israel estava perdendo a batalha, até que ele sentou Moisés numa pedra, o arado segurou de um lado, o urso segurou do outro, até que a batalha fosse ganha, né? Parcialmente, porque alguns fugiram e eles se reagruparam, e chegou o dia que Deus falou: eu lembrei do que os amalequitas fez contra o meu povo quando estava saindo lá do Egito. Agora está na hora de eu riscar o Amaleque da face da terra. Então essa era a oportunidade de Saul, de riscar o inimigo da face da terra. Aí diz aqui o versículo 3: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, não lhes perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Nossa, pastor, olhando assim friamente, dá uma impressão de um Deus sanguinário. Não, irmãos, eles estavam na batalha, e a batalha dele era física, né? Eles tinham que matar os inimigos. Deus falou assim: não é para perdoar nada, nem os bois, nem as ovelhas, nem os meninos, nem as crianças de colo, de peito. E aí diz aqui o versículo 4: o que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegou, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então você vê que quando Deus está no negócio, foi Deus que mandou. Ele separa lá os seus exércitos. Lá a Bíblia fala que era 210 mil soldados, né? E aí acontece que ele vai e ainda faz emboscadas. Quando Deus está no negócio, Deus dá a direção, dá a estratégia, né? Deu para ele lá fazer emboscada. E aí diz aqui o versículo 6: e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destruas juntamente com eles, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então você vê, pessoal, que ele fala o seguinte: olha, vocês os queneus foram uma bênção para nós. O problema não é com vocês, sai do meio deles,
Por quê? Porque nós vamos travar uma batalha contra os amalequitas e nós não queremos derramar sangue inocente. Não é com vocês, né? E eles saíram. Aí no versículo 7. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Então parecia uma máquina de guerra, parecia um rolo compressor, desde Avilá, diz a Bíblia, até defronte do Egito, mas foi matando todos os inimigos. Mas aqui é a nossa mensagem do versículo de hoje, versículo 8. Li tudo isso aqui para chegar no versículo 8 para você entender, para situar você. Versículo 8: e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio da espada. Então, só para você recordar, irmãos, aqui no versículo 3, Deus falou: vai, fere Amaleque e destrói tudo, totalmente, tudo quanto tiver. A ordem de Deus era para acabar com tudo. Ele executou a ordem de Deus parcialmente, porque no versículo 8 fala que ele toma vivo a Agag. Por que é que ele deixa o rei vivo? A Bíblia não fala por quê. Tem muitas conjecturas. Uma delas poderia que o Agag já era um rei experiente. O Saul estava agora ainda fresco no cargo, digamos assim, né? Pouco tempo. Ele falou: vou pegar a experiência desse rei, tem experiência que já reina já há algum tempo, e aí ele vai lhe dar os conselhos, quem já está no poder há algum tempo. O fato, irmãos, é que ele vai e deixa o Agag vivo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Vamos trazer para o caso nosso pessoal hoje. Existem pessoas que às vezes estão na igreja já há anos, mas ainda tem um Agag vivo dentro dela, irmãos. Esse Agag, pessoal, pode não ser, pessoal, uma pessoa, né, como no caso dele era uma pessoa física, o rei. Mas no nosso caso, irmãos, pode ser algum comportamento. Pode ser, pessoal, algum sentimento, né? Pode ser algum vício. E quando se fala vício, a pessoa logo já pensa cigarro, bebida. Existem esses vícios, sim, mas existe vício também, pessoal, de comportamento, vício de mania, né? Tem pessoas às vezes que ela está na igreja, mas ela viciou em reclamar, em murmurar, né? Tem um Agag ainda vivo dentro do coração dela. E você sabe que tem coisas que é incapaz do cristão fazer. O cristão sabe que tem coisas que não é para ele, que é nocivo, né? A sua fé em Cristo, né? Por exemplo, a pessoa vai ver esses ambientes que não é compatível para o cristão, ambientes que não são limpos. A pessoa passa na frente de um motel, ela fala: nunca vou num lugar desse. Graças a Deus que não. Mas às vezes no coração a pessoa foi. A pessoa vê esses programas policiais, né, programa, o camarada foi lá, disparou a arma, a bala perdida. Eu não tenho porte e nem posse de arma, nem quero ter, Deus me livre e guarde. Mas às vezes no coração a pessoa está matando o outro, irmãos. Ai, tomara que esse marido aqui que morra, que eu case com o mais novo, que essa mulher morra, que eu case com uma mais nova. E acontece o seguinte: tem pessoas que estão matando o outro no coração. Por quê? Porque às vezes cuidar de uma pessoa inválida, cuidar de uma pessoa já com uma certa necessidade especial, ou às vezes uma pessoa que precisa de cuidados específicos, né? O idoso é trabalhoso, a pessoa, não, quando é que mamãe vai embora, papai vai embora? Está amarrado isso em nome do Senhor Jesus, irmãos, né? Deus sabe todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Mandou destruir, ele vai e conserva lá em vida, pessoal, né? Não pode ser, pessoal. Nós não podemos conservar o que Deus mandou tirar, em nome do Senhor Jesus. O que Deus mandou executar, em nome do Senhor Jesus. Às vezes é um desejo de vingança, uma mágoa. Pastor, fulano me prejudicou muito. E às vezes você fica sabendo que a pessoa deu uma tropeçada na vida, e você fala: bem feito. Quem mandou me prejudicar? Quem mandou torcer contra o meu sucesso? Ou seja, aquele demônio que usou a pessoa para te prejudicar, agora está usando você para torcer contra o sucesso da pessoa. Irmãos, há um plano de Deus melhor para cada pessoa, pessoal. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Às vezes aquilo que a pessoa está guardando no coração está impedindo a pessoa de ver o melhor de Deus, a visitação de Deus, dela ser completa o seu ministério. Então, irmãos, acontece que foi aqui
que ele perdeu a oportunidade, que Deus tirou o reino dele. Deus fala com o profeta e fala o seguinte, ó, no versículo 9: e Saul e o povo pouparam Agag, e também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiros, e do melhor que havia não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Tudo aquilo que era feio, eles destruíram. As vacas magras, as ovelhas magras, as coisas feias, desnutridas, destruíram totalmente. Mas poupou o melhor gado, poupou o Agag lá, pessoal. E aí Deus vai e fala com ele, ó, no versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então você vê que Deus falou assim: olha, eu me arrependi de ter colocado ele como rei. Era a oportunidade da vida dele. Mudou-se o regime de política de Israel. Passa do período dos juízes para a monarquia. Ele, como primeiro rei de Israel, e Deus fala com o profeta: eu arrependi de ter colocado ele como rei. Irmãos, para isso acontecer, para Deus se arrepender de uma pessoa, é que alguém se arrependeu dela, alguém humano, né? Um ser humano. Então acontece o seguinte, irmãos, que Deus não se arrependa de mim e de você. Ah, pastor, nós vivemos depois da vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, eu concordo com você, claro, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas não seja uma decepção. Você já imaginou, irmãos, Deus possa dizer lá no dia do juízo: ô pastor Souza, eu esperava que o senhor se esforçasse mais, que o senhor lutasse mais, que o senhor se empenhasse mais, mas deixou a desejar. Se esforce, irmãos, em nome de Jesus, luta. A nossa luta é para o nosso nome estar escrito no livro da vida, para nunca ser riscado. Em nome de Jesus, persevera. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Não deixa o seu se esfriar, não. No nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aí o profeta vai lá e fala com ele, irmãos. Irmãos, o pecado de Saul foi pequeno, pessoal, comparado com o pecado de Davi. O Davi vai, ele possui a esposa do soldado que estava lá na batalha lutando para defender o reino dele. E por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque o Davi se arrependeu, irmãos. Às vezes tem uma carga, irmãos, que está impedindo você de ser completo, está impedindo você de ser abençoado. Pastor, eu quero que 2025 seja melhor. Só Deus sabe o que você passou nesse ano. É como nós cantamos, às vezes você já chorou, você passou por lutas. Então acontece o seguinte: seria inocência da nossa parte achar que nós não teremos luta no próximo ano. Claro que teremos, mas nós temos a palavra de Deus para quê? Para nós termos a vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus é Deus de vitória. E aí ele falou o seguinte: olha, você desobedeceu a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então nós temos que obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Pastor, por que eu estou na igreja já há anos? Eu estou na fila, eu não sou mais abençoado. Eu preciso orar a Deus. Deus, que área da minha vida eu estou desobedecendo ao Senhor? Meu Deus, me dá a palavra, me mostra, Senhor, em nome de Jesus. O salmista Davi orou: Senhor, expurga-me os meus pecados ocultos, me mostra aquilo que está escondido, me mostra aquilo que precisa ser revelado, né, em nome do Senhor Jesus, para que possa ser consertado em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, é como eu disse, né? É um Agag que está vivo, um Agag que está vivo dentro da pessoa. A pessoa fala: eu estou com esse marido aqui, estou com essa esposa aqui, mas já não me satisfaz mais, eu queria outra opção. Isso é um Agag, pessoal. É um Agag, está amarrado isso aí em nome do Senhor Jesus, né? Olha o que diz o versículo 33, diz assim: e disse, porém, Samuel
assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então, quando trouxeram Agag, o Agag até comemorou: já passou a raiva, a vingança, eu estou seguro, eu estou garantido, eu estou vivo. Aí diz a Bíblia Sagrada que o Samuel vai lá e despedaça e mata o Agag. Então mata esse Agag hoje no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Algo mal resolvido, né? É algo que você precisa procurar a pessoa, precisa reconciliar com a pessoa, pedir perdão à pessoa. Que às vezes, se o problema é seu com a pessoa, não basta só pedir perdão para Deus. Fala, eu preciso pedir perdão para essa pessoa também, em nome do Senhor Jesus. E toca o barco, irmãos. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tinha, no ano 2000, 2001, 2002, 2003, até 2004, eu fui pastor na cidade fronteira com a Bolívia. E aí tinha um cidadão que era da minha igreja. Ele veio da Bolívia e aí, com o tempo, ele pegou... O tempo passou, ele naturalizou aqui brasileiro, prestou um concurso público e ele era bom em conta, em números e em matemática, e ele se torna secretário da Secretaria de Finanças. Não era o secretário que é cargo de confiança, era o concursado lá que administra tudo, bom de contas. E você sabe que o lugar que passa o dinheiro no município é na Secretaria de Finanças, onde passa o dinheiro. E aí, irmãos, ele chegou para mim e falou: pastor, é o seguinte, vou contar uma coisa para o senhor, irmão na fé, fiel. Ele falou: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho para a igreja, eu vou trabalhar, por quê? Porque a prefeitura dá lá, tem um convênio com a empresa de transporte público, dá um passe. Eu venho para a igreja, eu vou trabalhar porque eu tenho um passe. O meu irmão, pastor, não é de Jesus, ele é de uma religião afrodescendente. O meu irmão, pastor, é o seguinte, ele tem carro, tem moto, por que eu não prospero? Eu falei: não, eu não sei dizer, pastor. Eu sei dizer que é o único versículo na Bíblia que nós podemos fazer prova de Deus, se nós não estamos prosperando, é o Malaquias 3,10. Que como se você pudesse levar Deus no Procon. Ele diz o seguinte: se eu não vos abrir as janelas dos céus, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer prova de Deus. E aí, irmãos, um dia ele diz o seguinte: passa-se uns 2 meses mais ou menos, ele chega para mim: pastor, o senhor lembra daquela conversa que nós tivemos? Eu até não lembrava da conversa. Ele falou: eu estava assistindo um missionário. Na época eu tinha recém, acho que era 2001, que começou na Band, no horário nobre. O missionário estava pregando aqui em São Paulo, e ele lá no Mato Grosso do Sul, ele falou o seguinte: você que está sentado, sabe por que você não prospera? Ele falou: eu tomei um choque. Aquilo era comigo, era uma palavra revelada. É por aquilo que você guarda no seu coração. E aí ele falou assim: eu comecei a recapitular minha vida, se eu tinha bronca com alguém, se eu tinha algo mal resolvido com alguém, se eu não conversava com alguém, às vezes até essa questão de irmandade de sangue, essa competição, às vezes algo que não é saudável, na confraternização, reúne as famílias, às vezes a conversa é o seguinte: olha, o meu filho tem, o seu não tem, o meu marido ganha mais do que o seu. Não, o negócio não é por aí, no nome de Jesus. Ele falou assim: eu lembrei, pastor, que eu fiz uma cirurgia uma vez, apendicite, e aí minha esposa trabalhava, minhas filhas eram pequenas, e aí eu fiquei na casa de um cunhado meu, e acontece que lá, pastor, ele chegava bêbado, embriagado, punha o lava-louça, eu recém-operado de cirurgia, falou: nem na minha casa eu lavava louça. Aí eu discuti com ele, briguei com ele, fui embora, não guardei o repouso, nunca mais conversei com ele. Aí ele falou assim: eu procurei meu cunhado e eu pedi perdão para ele, pastor, pedi perdão para ele, estava meio chapado, não entendeu muito. Pastor, é o mesmo salário que eu tinha o mês passado, é o mesmo salário que eu tenho esse mês. Não aumentou meu salário, mas ele rendeu como se fosse 4 vezes mais. É um Agag que ele precisava matar. É um Agag que precisava matar. Como que é o seu relacionamento, irmãos, dos seus familiares? Relacionamento sogra, nora, relacionamento genro, sogro, relacionamento primo, prima, tia, tio, Como é que é o seu relacionamento, irmãos? Às vezes é um Agag. Está impedindo você de ser abençoado, de você de crescer, pessoal, Então acontece o seguinte: aqui foi quando Deus tira o reino dele, irmãos, por causa da desobediência. O Samuel vai lá e mata o Agag.
Não deixa o diabo impedir, irmãos, você de realizar os seus sonhos. Por quê? Porque tem um Agag vivo, um Agag que precisa ser morto em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui o Provérbios capítulo 4, versículo 23, eu vou orar com você. Salmos, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Se você fechar a Bíblia e abrir no meio, o livro do meio é Salmos. Depois de Salmos é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. 4, 23. Eu costumo dizer, irmãos, o seguinte: não era nem essa mensagem que eu tinha preparado para trazer hoje, mas eu tenho algumas outras opções de mensagem. Deus tocou meu coração para dar essa, certo? Acontece o seguinte, irmãos: eu não sou o dono da mensagem, eu sou apenas o mensageiro. É como nós costumamos dizer, né, que eu prego, mas quem fala é o Senhor. Então deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Eu tenho aprendido, irmãos, que se a pessoa não está bem com Deus espiritualmente, às vezes, vamos supor que é o casal que está na igreja, a pessoa não é recado para ninguém, até porque eu não cito nomes no altar. Quando a pessoa não está bem com Deus, ela entende como recado pessoal. Vamos supor que seja eu e minha esposa. Aí eu chego e cutuco ela: tá vendo bem? Falou para ela: tá vendo bem, nós? Ixi, pegou a gente pela Cristo, tá vendo como é que é? É perseguição, isso é pessoal. Irmãos, eu sempre tenho aqui em minha equipe, os obreiros, e às vezes eu falo o seguinte: mano, depois que terminar o culto, antes de fulano ir embora, eu quero falar com fulano, ciclano, beltrano. O altar de Deus é para recado pessoal. O altar de Deus é para dar a palavra, o recado de Deus. Quando é para atender pessoalmente, eu vou te chamar no escritório, ninguém precisa saber o que eu vou conversar com você, ou às vezes você quer conversar comigo. A pessoa procura até um dia neutro, que não tem culto, por exemplo, terça, quinta, né? Pastor, eu quero conversar com o senhor, às vezes no intervalo das reuniões, né? E aí acontece que nós conversamos, eu como anjo da igreja, em nome do Senhor Jesus. Então o fato das vezes a pessoa entender como uma diretinha, como recado pessoal, é porque o Agag está lá borbulhando dentro da pessoa. O Agag está vivo dentro da pessoa. Ou às vezes o pastor fala de uma necessidade da obra, fala: irmão, precisamos comprar aqui uma caixa de som nova. A pessoa fala: tudo na igreja é dinheiro. Sabia que tinha dinheiro no negócio. O Agag está lá, pessoal. O Agag está lá, irmãos. A pessoa, ela está ferida e ela não se contenta em se ferir sozinha, ela sai ferindo os outros. Sai lameando a água, às vezes, que ela bebe, pessoal. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 23. Diz assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a Bíblia fala sobre tudo que nós devemos guardarmos. As coisas que são importantes para você guarda bem. Você não concorda comigo? As coisas que têm um valor para você não deixa jogada em qualquer lugar, né? Por exemplo, irmãos, a escritura da sua casa é bem guardada, não é isso? Você que tem casa própria. O documento do seu carro, muitas das vezes tem pessoas que não levam o documento no carro. Por quê? Porque pode ser que eu não seja eu o condutor, ou pode ser que eu vou levar o carro para lavar no lava-jato, pode ser que se extravia, se perde. Hoje tem o negócio do aplicativo no próprio celular, né? Quando a autoridade de trânsito pede documento do carro, você mostra o celular, tá, beleza, tá tudo ok, manda você seguir a sua viagem, né? Em nome do Senhor Jesus. O documento até pode levar no carro, o recibo que você não leva, né? Então acontece o seguinte, irmãos: quem tem pessoas que têm o hábito de usar joias, você tem lá o seu porta-joias, você tem um lugar que você guarda. Às vezes a pessoa tem mais posse, ela tem um cofre na sua casa, né? E tem aquelas coisas, irmãos, que não tem um valor monetário, mas tem um valor de estimação. Por exemplo, eu casei em 97. Em 97, irmãos, eu já era pastor, minha esposa era pastora também, eu tinha minhas duas igrejas, eu estava lá no sul de Minas, eu era pastor de São Sebastião do Paraíso e Monte Santo de Minas, minha esposa era pastora de Itaú. Então, para você ter uma ideia, eu ganhei muito presente, irmãos. Não era tão popular máquina de lavar em 97, era um utensílio caro. Tanquinho de lavar nós ganhamos 8. Batedeira, eu ganhei 25 batedeiros, para você ter uma ideia, ganhei muito presente. Presente pra caramba, graças a Deus.
E aí, pessoal, ganhei um jogo de prato da empresa que eu trabalhei, na madeireira, que tinha borda assim, de ouro, aquela coisa de porcelana. Como o pastor muda muito, não tem nenhum hoje para remédio, né? Porque o pastor muda muito, os meninos foram vindo, os filhos vão crescendo, vão quebrando, enfim. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, que eu não sei quem foi, ganhei televisão, fogão, né? O fogão durou 15 anos, foi tão de bom coração. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, é que naquela época fazia muito frio, na época de frio ali em Minas. E nós ganhamos um jogo de canecas, né, dessas canecas de porcelana e tal. E aí minha esposa fazia chocolate quente. E aí acontece o seguinte, irmãos. Falei, tá frio, vamos fazer um chocolate? Vamos. O dia que essa caneca estava suja, o que acontece? Por mais que ela colocava em outro copo, em outra caneca, em outra xícara, não tinha o mesmo sabor, não tinha o mesmo gosto, irmãos. Eu não sei quem é que doou, mas tinha um valor imensurável. Então as coisas que são importantes para você, você guarda. E a Bíblia diz sobre tudo isso que você deve guardar, guarda o teu coração. Pastor, o senhor, não era o senhor, pastor. Doeu mais que se o senhor tivesse dado uma cadeirada nas minhas costas. Se o senhor tivesse pegado um alicate e torcido a minha pele, doeu, porque fulano mexeu com a minha honra, com a minha hombridade, mexeu com a minha dignidade, pastor. Guarda o coração, vai orar nisso. Jesus, não deixa eu magoar meu coração, não deixa eu sujar meu coração. Eu preciso dormir com minha cabeça no travesseiro, meu coração puro, limpo, em nome de Jesus. E amanhã, nem lembro mais. Amanhã é outro dia. Guarda o seu coração em nome do Senhor Jesus. Pastor, não é fácil. Pastor, é o seguinte: quem bate nunca lembra, mas quem apanha, pastor, nunca esquece. Quem guarda o coração nunca lembra, irmãos. Guarde seu coração. Quero ver, pastor, fazer isso na prática. Na teoria é lindo, né? Não diz que seria fácil, mas é possível. Então guarde o seu coração em nome do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, irmãos, quando ele estava num lugar, as crianças queriam vir até Jesus, os discípulos, deixa vir os meninos não. Jesus foi, não proíbe eles não. Por quê? Porque das crianças o reino dos céus. Por quê? Porque a criança não guarda mágoa. A criança é pura. Às vezes você precisa colocar a criança de castigo, dói mais em você do que na criança. Você precisa falar sério com a criança. Aí está de castigo, de repente vai, pai, te amo, mãe, te amo. Mexeu com você, irmão, te arrebentou você por dentro. Mas acontece o seguinte: Jesus falou, aquele que for como criança, ele vai entrar no reino dos céus. Nós temos que ser como criança em nome de Jesus. Guarda o coração. Amém, pessoal? Por quê? Porque Deus é Senhor. Em nome do Senhor Jesus, guarda o coração. Ora a Deus, Jesus, não deixa eu magoar, não deixa eu entristecer. Meu Deus, tira isso de mim em nome do Senhor Jesus, para participar do teu corpo, do teu sangue, santo, puro, abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos nos preparar para participar da Santa Ceia, irmãos? Sentado mesmo, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai,